Olá, boa tarde a todos. 4 de fevereiro de 2021, 17 horas, 2 minutos. Eu sou o vídeo repórter Paulo França. Você está no canal Resistentes. Hoje eu tenho a alegria e a felicidade de trazer para o nosso encontro, para o nosso bate-papo do canal Resistentes, a presença do Fernando Brancoli. Ele que é um analista internacional, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, Fernando. Obrigado, Paulo, o prazer é meu aí. Primeira vez de muitas, tenho certeza. Legal. Os nossos amigos que estão aqui participando, eu já peço a você que deixe seu like, que curta a nossa transmissão, né, que deixe o seu joinha para o Fernando aí, um cara com uma experiência muito grande, um conhecimento bacana sobre a questão do Oriente Médio, além de nós termos laços familiares, né? Ele, da nossa família, a Verônica é uma tia comum aí que a gente tem dentro da nossa relação. Isso. E é muito bom, né, a gente poder contar, né, com essa grande rede de amizade que nós estamos construindo. E é dessa forma que eu já trago a primeira pergunta, né, agradecendo, Fernando, o assunto começando com os Estados Unidos e com a política externa dos Estados Unidos, com a alternância da saída do governo republicano de Donald Trump, a chegada do democrata Joe Biden e as relações internacionais que vão se estabelecer no Oriente Médio. Então, eu queria, inicialmente, para que a gente pudesse entender como que fica hoje o quadro macropolítico na região. Por favor. Bom, Paulo, agradecer de novo, né, o convite aqui do canal e espero que a gente possa fazer um debate bacana, tenho certeza que a gente vai fazer. Acho que a gente está num momento bom para debater isso, Paulo, porque a gente está no iniciozinho, nas primeiras semanas do governo Biden, né? Depois de 4 anos aí do governo Trump nos Estados Unidos, que mudou bastante a política norte-americana para o Oriente Médio. E essa transformação ela é relevante porque o Trump já vinha, de certa forma, transformando nos últimos, eu diria, 24 meses, né, mais ou menos 2 anos, bastante como os Estados Unidos se posicionam naquela região. E aí, em 2 grandes frentes. Né? A primeira, o argumento do Trump é que ele iria tirar tropas do Oriente Médio. Né? Então, ele vinha retirando soldados da região, mas isso não significa que os Estados Unidos não estavam presentes naquele espaço. O que ele resolveu fazer foi terceirizar, de certa forma, a atuação dentro da geopolítica do Oriente Médio. Por um lado, ele mandou mercenário, então a gente está falando de soldados saindo, enviar empresas de segurança para trabalhar no Oriente Médio. No caso do Afeganistão, a gente tem hoje mais soldados privados do que soldado profissional, estatal, de certa forma. E o que ele fez também foi começar a pagar para alguns países, o que já acontecia antes, mas ele aumentou de maneira expressiva para resolver os pepinos dos Estados Unidos na região. A gente está falando principalmente de Arábia Saudita e Israel. Né? No caso de Israel, é uma aliança eterna com os Estados Unidos, né, desde 48, então não mudou tanto assim, mas no que diz respeito à Arábia Saudita, o governo Trump despejou dinheiro, vendeu arma que tinha para vender e que não tinha, e a Arábia Saudita se transformou nesses últimos anos, com o governo Trump, numa espécie de ponta de lança da política externa americana no Oriente Médio. E a pergunta agora que a gente faz é, com a saída do Trump, que aí vale a pena reforçar, foi uma saída surpresa. Todos os cálculos, né, davam uma reeleição do Trump, a gente provavelmente só teve uma eleição do Biden por causa da pandemia, né, ele seria reeleito, né, em todas as projeções, e o que a gente tem agora é uma grande pergunta, o que vai acontecer? E o Biden, nos últimos 4, 5 dias, já começou a dar uns recados, dizendo como é que vai ser essa nova política para o Oriente Médio. E aí vale a pena esse parênteses, né, gente? A gente olha para o Oriente Médio por ser uma região estratégica com impacto para a vida de todo mundo, inclusive para a gente aqui no Brasil. Né? Acontece coisa do Oriente Médio, aumenta o preço da gasolina, que vai aumentar nosso preço de alimentos aqui no Brasil, aumenta a inflação, mexe com a Petrobras. Eu estou no Rio de Janeiro, mexe com o Rio, que depende de royalties de petróleo. Tem a ver com agora a China e também as relações com os Estados Unidos, então mexe com tudo. E agora a história do Biden é que ele diz que vai fazer uma mudança completa, que ele vai fazer 180 graus de como é que os Estados Unidos vão se posicionar. Primeiro reposicionamento dele ele vai mudar essa aliança irrestrita com a Arábia Saudita. Argumento dele, essa história vai ter que mudar um pouco. Os Estados Unidos querem voltar a ser um ator relevante na região, não terceirizar tanto. E o grande sinal do Biden essa semana foi de que ele vai interromper algumas vendas de armas para a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita tem feito também uma guerra ali com o seu vizinho ao sul, com o Iêmen, e o Biden já disse também que vai tentar segurar um pouco essa onda. E a segunda grande movimentação é de que... Estou com um cachorro aqui girando no chão. Mas
o Biden já disse também que vai tentar rearticular um acordo com o Irã. Então, vale a pena lembrar, a Arábia Saudita e Irã ficam batendo, né, ficam rosnando um para o outro. E o Trump não gostava muito do Irã, disse que os acordos que os Estados Unidos com o Obama tinham feito com o Irã tinham sido horríveis. Diz ele agora que vai reformar tudo. Então, a gente está, olha, são sinais, a gente está nas primeiras semanas do governo Biden, mas os sinais é que as coisas vão mudar. Acho que ele vai tentar ser os Estados Unidos vão tentar ser um pouco mais multilaterais, engajar com a Europa, tentar baixar um pouco a bola dessas grandes vozes de guerra contra o Irã, mas efetivamente a gente está fazendo análise, né? Pode ser que amanhã as coisas mudem completamente, são sinais, de certa forma. Mas está mudando, assim, os indícios são bons de mudança. Interessante, na verdade, só de abrir uma perspectiva já é um campo para o debate, é um campo para uma reflexão diferente que a gente está trazendo aqui no canal Resistente, como o próprio Fernando está dizendo. Mas essa questão dos conflitos internos, a gente pode ver que, de repente, por um lado, a gente está soprando, no outro está batendo. Israel, no caso, com o Irã, e armamentos nucleares, né, que ontem veio a público o governo de Israel dizendo que é contra, né, e até faria sanções militares ali na região. Esse conflito, ele tem probabilidade de acontecer? Olha, Paulo, a questão Israel e Irã é longínqua, né? A gente está falando de décadas já de complicações, basicamente desde 79, desde que tem uma revolução islâmica no Irã. E a questão principal, o argumento principal por parte dos israelenses é de que o Irã é um país que deseja acabar com Israel, que faz declarações antagônicas contra Israel e que Israel estaria se defendendo. Esse é o lado de Israel. O lado iraniano é de que Israel é um ator muito mais forte na região, que realiza por diversos momentos ataques em diversos países por ali. E, bom, de maneira explícita, Israel é um país nuclearizado, né? Israel, apesar de não admitir, todo mundo sabe, inclusive, né, você encontra aí qualquer análise séria, vai dizer isso, Israel é um país que possui artefatos nucleares, o que desbalancearia a região. O argumento do Irã é, olha, Israel é um país com arma nuclear e eu me sinto desprotegido por ter um antagonista vizinho com arma nuclear. Então, eu também quero ter para me proteger ou algo parecido. E vale a pena, se a gente olhar, nos últimos 10 anos, os primeiros ministros israelenses vêm acusando o Irã e vêm argumentando que podem usar da força para enfrentar o Irã. Tem até uma cena icônica, se o pessoal quiser procurar na internet aí, o primeiro-ministro israelense, o Bibi Netanyahu, com uma bomba nas Nações Unidas, assim, um negócio meio tosco, parece uma bomba de desenho animado, e ele faz um gráfico ali para dizer quando que o Irã vai desenvolver o artefato nuclear. E essa temperatura aumentou muito nos últimos anos por causa do Trump, né? O Trump, diferente do que acontecia anteriormente com Obama, botou gasolina nessa fogueira. Ameaçava o Irã a todo momento, ele sai do acordo nuclear com o Irã, né, que tinha sido costurado com Obama, e começa a dar corda para que o Netanyahu, no Israel, comece a aumentar o tom, diga que vai atacar. Vale a pena lembrar, né, tem uma guerra civil na Síria, ao norte ali de Israel, que é uma guerra que envolve também o Irã, então tem sido uma espécie de guerra fria entre Irã e Israel ali na Síria, com ataques indiretos. Tem ocorrido um escalonamento, e a situação agora é muito ruim, porque a gente tem receio de que dentro dessa realidade, que Israel comece a acreditar que o governo americano vai botar um pouco de panos quentes nessa história, que ele se adiante e resolva fazer um ataque. Então, o argumento do Netanyahu pode ser, olha, estou vendo que esse Biden pode voltar atrás, que não vai me dar tanto apoio quanto o Trump me dava, eu vou bancar agora um ataque, vou bancar agora uma ação mais assertiva para me garantir. Pode gerar problemas. E a própria situação de Israel, do governo que não consegue formar uma coalizão, que está numa instabilidade imensa também dentro do país, né? E às vezes o objeto, o desejo da guerra significa buscar um acordo interno para ver se ele consegue se manter dentro do poder? Certamente vale a pena lembrar, um dos fiéis da balança para a formação de governo em Israel são os ortodoxos. Né, é o partido mais conservador, é o partido mais anti-iraniano. Então, assim, se você quiser ganhar votos ali, vamos pensar que é proporcionalmente parecido com as eleições que a gente teve no Brasil agora para o Congresso. Né? O pessoal faz aqueles coletivos esquisitos e aí tem que atender as demandas. E aí você pensa que o grupo de ortodoxos em Israel é um grupo que tem um número de votos importante, então sempre que você quer ganhar esse voto do ortodoxo, fala contra Israel, ameaça bomba e coisas parecidas. Então, a política doméstica de Israel influencia também. Já a 7ª eleição em 3 anos, se eu não me engano, eles vão ter que fazer outra agora nas próximas semanas.
não espantaria, como aconteceu já, né, ao longo da semana passada, ações mais assertivas de Israel como forma de mandar recado interno para esse grupo mais ortodoxo dentro de casa. Né? Então, pode ser que sim. Perfeito. Olha só, eu quero deixar aqui um abraço imenso para minha querida amiga Verônica Stilk, minha cunhada. Aquele abraço, queridos, em especial para o Brizola, que quer participar também. Sucesso. Brizola é o cachorro. Ah! Então, mas ele, olha, figura pública, né? Já do canal Resistentes aí. Ele é um resistente também. Também já está incluído. Então, tá bom. Olha só, obrigado aqui também a Aida, que está participando de Salvador. Bem-vinda no canal Resistente. O próprio Wagner Campanella, ele comenta aqui a questão dos mercenários, né? Na venda de armas. Esse é um assunto extremamente relevante, como você mesmo colocou no Afeganistão, que você agora está pulverizando também a responsabilidade militar ali. Esse é um tema que nós podemos, inclusive, vir a abordar, a questão macropolítica com Rússia, Índia e China, né, tentando reorganizar esse tabuleiro da ordem asiática para esse novo continente. Mas hoje, nosso tema será central no Oriente Médio e com a questão do Biden. Inclusive, trazendo a informação no Líbano, né? Aqui a gente tem informação que foi o assassinato. Luke Manslin, um proeminente editor xiita libanês que criticou o Hezbollah apoiado pelo Irã, foi encontrado morto a tiros em um carro no sul do Líbano. Então, queria que você... qual é o país que você mais conhece ali na região? Queria que você trouxesse um pouquinho esse traçado. Por favor, Fernando. Paulo, o Líbano é um país interessante, é um país que eu particularmente pesquiso bastante, porque apesar de ser um país pequenininho, né, a gente brinca que tem mais libanês no Brasil do que no Líbano, porque somos muitos descendentes, né, então a gente está falando, são mais de 10 milhões de descendentes de libaneses no Brasil, que já supera a população libanesa. Mas apesar de ser esse país pequeno, a gente brinca que o Líbano ele é uma caixa de ressonância do Oriente Médio. Ele tem ali disputas religiosas, étnicas, tudo que acontece no Líbano em menor escala, a gente encontra depois em maior escala no Oriente Médio. Então, quem tem interesse em começar a estudar o Oriente Médio, uma boa dica é procurar textos sobre o Líbano, porque ele é um trampolim aí bacana para entender a política e a geopolítica da região. Então, o melhor livro que eu conheço inicial sobre isso se chama Os Libaneses, de um amigo meu chamado Murilo Bonemi. Professor aqui da FRJ também. E o que tem acontecido no Líbano nos últimos anos é que ele tem ficado muito instável, em parte porque o Oriente Médio inteiro está um caos. Então, isso resvala, né, para todas essas dimensões ligadas aos xiitas, aos sunitas, que a gente sabe que é uma confusão. Tudo isso no Líbano está muito concentrado também. E o que a gente teve ao longo dos últimos dias foram ataques ligados, efetivamente, o Hezbollah acusa de ser um espião, né, de ser alguém próximo de forças ocidentais. Grupos opositores ao Hezbollah vão acusar o grupo, né, o Hezbollah, de estarem basicamente usando da violência para assassinar e para calar opositores. E o que a gente teve foi isso, né, uma figura importante do métier libanês político, um proeminente poeta. Ele é assassinado ao sul do Líbano, uma área basicamente controlada pelo Hezbollah, e é o que tudo indica, ele vinha nos últimos anos fazendo acusações, fazendo críticas ao Hezbollah. A gente não tem dados, né, certos sobre isso. O que a gente tem é, de um lado, pessoas acusando o Hezbollah de ter assassinado um crítico, e do outro lado, alguém argumentando que não, era um espião, e foi morto nesse jogo de poder, nesse tabuleiro um pouco dentro daquele espaço. Espera um pouquinho, pronto. Eu também aqui tenho o Brizola, minha mãe também está aqui do lado, ela está acompanhando aqui a transmissão. Daqui a pouquinho, se ela quiser, ela aparece. Aqui é a dona Tereza, aqui, que é minha grande companheira aqui no apartamento. Então é isso aí. Explicando um pouquinho, o Hezbollah, qual a importância dele dentro da região, para que a gente possa compreender qual é o impacto dele diante dessas acusações. O Hezbollah é um grupo criado na década de 80, Paulo, no sul do Líbano, quando o sul do Líbano estava ocupado por Israel, tinha uma guerra acontecendo. Então você tem um grupo organizado de xiitas, né, vale a pena lembrar, xiitas não são mais ortodoxos e malucos, por assim dizer, do que sunitas, é só um grupo. Né? Inclusive, vale a pena lembrar, grande parte dos grupos terroristas nem são xiitas, são sunitas, né? Al-Qaeda, coisas parecidas. Xiita é uma etnia minoritária, uma divisão minoritária do Islã.
E esse grupo de xiitas se organiza para expulsar Israel e cria um grupo armado. A grande questão é que o Hezbollah, né, o Partido de Deus, né, Hezbollah, ele rapidamente se transforma também num partido político. Então ele vira um grupo armado, ele continua sendo um grupo armado, mas ele se organiza como um grupo político também. E hoje ele é o principal grupo político dentro do Líbano. Ele tem ministério, tem deputado, tem congressista, ele administra hospitais. E aí ele vira um pouco esse grupo híbrido, porque, por um lado, países como Índia e Brasil consideram o Hezbollah um grupo político legítimo, e outros países, como Israel e Estados Unidos, acusam de um grupo terrorista, de ser um grupo terrorista. E aí a gente pode perguntar, bom, o que é então? Bom, depende para quem você pergunta. Mas, de modo específico, se trata hoje do principal grupo político no Líbano. É o grande grupo político com capilaridade, com representatividade, é eleito muitas vezes, né? E, conforme a crise foi aumentando, o que a gente viu nos últimos anos, eu diria até na última década, é que o Hezbollah foi ocupando um pouco esse espaço deixado no vácuo do Estado libanês, que é muito fraco. Então, você visita Beirute hoje em dia, algumas partes como Hamra, né, um bairro de Beirute, dos mais populosos, quem faz a segurança é o Hezbollah, quem garante emprego é o Hezbollah. Mas eu não quero fazer essa comparação como se ele fosse um outro Estado, um Estado paralelo. Né? Não é como se fosse, sei lá, completamente diferente de um grupo traficante no Rio de Janeiro. Não é isso. O Hezbollah é legítimo do ponto de vista eleitoral. Ele tem grupos, ministérios e coisas parecidas. Então não é que é um outro ator, ele está dentro do Estado. E aí causa essa complicação porque vai ter gente dizendo, olha, é um grupo terrorista. E, por outro lado, gente dizendo, não, é um grupo político, legítimo e armado. Uhum. E tudo fica mais complicado também porque o Hezbollah é hoje também o principal rival político no Líbano de Israel. Então, imagina, vira todo um jogo de palavras, um grupo de acusações, quando o Hezbollah vai dizer, olha, eu estou defendendo o Líbano, enquanto que Israel vai argumentar, não, isso é um grupo terrorista que me ameaça. Uhum. Então fica também esse jogo de palavras e de múltiplas acusações. Mas, bom, para encerrar, é um grupo que tem gigantesco apoio dentro do Líbano, é bem visto ainda, e para entender Líbano tem que entender Hezbollah. Legal, eu estou, no mínimo, já ficando com desejo de ir lá para o Líbano. Você é a região que você mais visita ali no Oriente Médio? Bom, por causa da pandemia, vão fazer já um ano, né, que eu não vou ao Oriente Médio, mas tem sido o brinco da minha base no Oriente Médio. Né, a última vez que eu fui, eu terminei um documentário agora sobre Síria e Líbano, discutindo sobre o Estado Islâmico. Né? Quando eu vou à Síria, eu gosto de ficar no Líbano, depois pulo para a Síria. A Jordânia é a mesma coisa. Né? O Líbano ele tem muitos voos ainda da Europa para você chegar ao Líbano, e é um país fascinante. Né? Eu recomendo, aí, depois que passar a pandemia, quem tiver a oportunidade, essa mistura de Ocidente com Oriente, né? Você tem uma combinação muito interessante de perspectivas, de premissas. É bom também para balançar os clichês. E, bom, vale a pena lembrar, né? Principalmente o pessoal de São Paulo aí, somos todos descendentes de libaneses, né? Kassab, Haddad, Maluf, Temer, é tudo sírio-libanês, né? Faz tudo parte dessa... E me diz uma curiosidade, como é que surgiu esse seu interesse dentro do estudo das relações internacionais, em se dedicar à pesquisa, principalmente da região do Oriente Médio? Olha, eu acho que eu sou de uma geração das relações internacionais que olham para o Oriente Médio com muito interesse, né? Tem todas essas dimensões ligadas ao 11 de setembro, uma construção muito cheia de estereótipos e clichês sobre o Oriente Médio. Eu tive a sorte, né, depois que terminei a graduação, de trabalhar em espaços jornalísticos que tinham muito interesse nessa localidade, depois em organizações também. E também acho que tive um pouco de sorte e bateu com o meu interesse ao longo do mestrado e doutorado, ser uma região muito em pauta, né? Vai ser uma região muito estratégica. E aí há toda uma demanda para que um olhar do Sul sobre o Oriente Médio seja preenchido nos debates internacionais, né? Acho que é um pouco o que vocês fazem aqui no canal, essa ideia de um olhar que tenta fugir do senso comum, né? Sempre porque para a gente falar de Oriente Médio, a gente vai escutar um correspondente em Nova York. Não faz sentido nenhum, né? Por que esse cara em Nova York vai falar melhor de Oriente Médio do que a gente que está aqui, ou alguém em Nairobi, ou em alguém na África do Sul? Então, acho que faço parte de um grupo de acadêmicos que tenta olhar para o Sul global, por assim dizer, América Latina e Oriente Médio, com um olhar mais crítico, e tem funcionado, né? A gente está aí num momento um pouco complicado para quem trabalha com o Oriente Médio, quem trabalha com educação no Brasil de modo geral, devido, né, ao babuíno na presidência, né, essa figura grotesca, mas vamos tocando o barco enquanto dá ainda. Né?
Legal essa sua visão bem dentro do sul global, né? Acho que essa inversão, né, em vez de norte-sul, sul-norte, eu acho que esse é um dos pontos críticos, inclusive, que nós do canal Resistentes procuramos trazer aqui para a nossa reflexão, para essa mudança de paradigma do planeta, né? Inverter um pouco, né, esse quadro, para que a gente possa ser inserido diante dessas condições. E aí, até trazendo essa sua questão, eu gostaria de voltar no Biden e nas relações que ele tem se estabeleceu, que ele voltou a comentar que a própria Venezuela, nas suas relações portuárias, nas suas relações aeroportuárias, né, de voltar a estabelecer espaços de negociação com a Venezuela, o que ninguém acreditava, sendo uma grande surpresa. E, por outro lado, até trazendo um documento ontem publicado pela BBC, um dossiê produzido pela US Network for Democracy em Brasil, dizendo para o Biden vetar, não se estabelecer relações com o Bolsonaro. Então, queria, diante dessa provocação, Venezuela sim, Brasil não, é disso mesmo que se trata? Bom, por incrível que pareça, né, a política do Biden para a América Latina é de que quando os Estados Unidos isolam os países em alguns momentos, como que aconteceu com a Venezuela, você abre espaço para outros grupos, né? Você abre espaço para outros países, que é o que aconteceu nos últimos anos, né? Hoje, o principal ator para entender Venezuela é a China. O jeito, não tem, o que é muito louco, se a gente parar para pensar, os últimos 20 anos. A China não era um ator tão relevante assim, mas hoje, para entender governo Maduro, a gente tem que incluir China. Em parte porque o governo Trump isolou tanto o governo Maduro que não deixou outra escolha. E aí se pensa agora uma alternativa que é tentar, de alguma maneira, a gente não vai ver, provavelmente, uma foto do Biden com o Maduro, mas tentar baixar um pouco a bola, né? Tentar, talvez, suspender alguma das sanções, tentar encontrar aí triangulações diplomáticas para se aproximar. E isso vem, obviamente, muito contra o governo Bolsonaro. Vale a pena lembrar, o Trump pediu duas coisas para o Bolsonaro. Só. Era tirar o governo Maduro e impedir a China de implementar o 5G aqui no Brasil, né, o Huawei. O Brasil não conseguiu entregar nenhuma das duas, ainda bem. Muito mais por incapacidade do Bolsonaro. Né? E no que vem agora, né? Então, repare, para o Bolsonaro era interessante essa lógica antagônica com a Venezuela, porque o Brasil se colocava como a ponta de lança americana na região. No momento em que o Biden diz, olha, eu não vou ser melhor amigo do Maduro, mas talvez eu vou baixar um pouco a tensão, o Brasil começa a se ver um pouco sem ter o que fazer. E aí isso vem somado, e é complicado, né, e tem a ver com a política doméstica norte-americana. O Biden, ele para a América Latina, ele é assessorado por pessoas que são muito próximos de acadêmicos brasileiros. Tem muito a ver com esse documento que você comenta, né? Eu sou amigo pessoal de um dos caras que tocam isso, né? Então, estou falando aqui já super não neutro, né? O James Green, né? Que é um professor da Brown University, que é o cara que toca isso. E o que acontece é que o James faz esse relatório, que é um relatório duríssimo contra o Brasil. É um relatório que basicamente diz que os Estados Unidos têm que parar de comprar madeira do Brasil, que os Estados Unidos têm que pressionar o Bolsonaro a respeitar os direitos humanos, que o Biden, de alguma maneira, tem que pressionar o governo Bolsonaro a adequar um pouco seu comportamento a ser um país mais razoável. E pela primeira vez, esses documentos chegaram ao Biden. Né? Esses documentos eles foram produzidos e ele chega na mesa do Biden. E aqui tem diversos parênteses, né, gente? O primeiro pode chegar e ele pode ignorar. E outra coisa também, os Estados Unidos não são um bastião da proteção da democracia e dos direitos humanos do mundo. Né? Por mais que chegue um documento dizendo Biden, você tem que respeitar a história norte-americana e não abraçar o Bolsonaro, alto lá. Né? Os Estados Unidos adoram abraçar ditadores e pessoas que violam os direitos humanos. Porém, temos aí sorte de que nesse momento faz sentido para o Biden ser antagonista ao Bolsonaro. Então, costurando essa história, a gente pode, nas próximas semanas, se não meses, ver um governo americano muito mais assertivo contra o Brasil. Seja do ponto de vista discursivo, seja do ponto de vista econômico, inclusive. E aí, vale a pena a gente acompanhar o quanto que isso não vai ser interessante para a gente, que acha esse governo um governo desastroso, ele tem que se adequar um pouco. Né? A gente vê isso. O governo Bolsonaro gosta muito de falar. Diz que é melhor amigo de Israel, diz que odeia o Islã, diz que não vai com a cara da China, mas quando a coisa aperta, rapidinho a bola baixa, né? Rapidinho tira foto com a Arábia Saudita, rapidinho tem
se ajoelhar em relação à China no que diz respeito aos insumos, já diz que gosta do Biden, então vale a pena acompanhar também. Lembrando, dentro do sistema internacional, normalmente não temos mocinhos e bandidos, né? Temos interesses, temos países aí dialogando e tentando garantir o seu, né, farinha pouca, minha opinião, primeiro, e agora temos um país completamente desgovernado, que é o Brasil, e vai ter que se adequar numa realidade em que ele é visto como uma coisa meio esquisita. E essas ondas, né? A gente nunca sabe exatamente se ela é uma marolinha ou um tsunami, né? Diante desses fatos novos que vão surgindo. E até por conta do governo Donald Trump, quando criando, né, essa tensão militar junto com a Venezuela, que o Brasil chegou a supor, né, que faríamos alguma ação militar, imaginar que aviões russos que desceram lá, ninguém sabe exatamente com quais armamentos, e hoje, se você imaginar o território venezuelano, a população venezuelana, o estado de defesa, a capacidade de defesa que eles têm diante disso. E até o próprio Irã, né, que demonstrou nas barbas dos Estados Unidos, levando insumos, levando navios para a produção de petróleo, para poder fazer refino de petróleo na Venezuela. Essas questões todas não causam surpresa, até de certo modo? O que a gente viu né, não existe vácuo de poder no sistema internacional. No momento que a Venezuela se vê isolada politicamente, né, tinha o governo Bolsonaro, tem o governo Bolsonaro, mas tinha o governo Macri também na Argentina, a gente tinha um governo colombiano muito antagônico, ele se volta para fora. Então, já tinha relações muito próximas com a Rússia, vai aumentar, vai ter boas relações com a China e com o Irã também. A Venezuela tem boas relações com Cuba também, já foram melhores, agora ainda estão um pouco estremecidas, até porque o preço do petróleo está muito lá embaixo. Mas hoje, né, uma ação militar na Venezuela é impensável, principalmente porque quando essas movimentações bélicas ficam mais esquisitas, a gente tem movimentações russas se aproximando. Né? A Rússia manda o Sukhoi, vai mandar cargueiros para, de alguma maneira, conter. Porque parece piada, mas a gente só não teve uma intervenção mais forte do Brasil na Venezuela porque os militares impediram. O Eduardo Bolsonaro tinha uma vontade assim carnal, ele tinha esse fetiche. Ele dizia para quem quisesse ouvir no Congresso de que o Brasil tinha disposição para isso. Por incrível que pareça, a gente está numa situação tão bizarra que quem segura essa história é o Mourão, com os militares, dizendo, olha, a gente não tem interesse, não vai fazer. Mas a gente ficou perigosamente próximo de ter aí ações mais violentas na fronteira entre Brasil e Venezuela, o que é grotesco, não faz o menor sentido, não atende interesse nenhum do Brasil, e só provocaria morte, destruição e mais confusão naquele espaço. Então, olha só, eu quero imediatamente a Cibele Leal Passos, que nos assiste. Muito obrigado, deixando aqui um superchat. E o Wagner fazendo um comentário bem bacana. O Fernando Branco, e sua didática é excelente. Parabéns, o intelectual em relações internacionais, que vai enriquecer o canal Resistência com seus conhecimentos. A gente também agradece, viu, Wagner? A gente tem o maior carinho aqui pelo professor. O próprio Cláudio Passos já deixando. Olha, boa tarde, Fernando e Paulo. Muito bom receber o Fernando no canal, Cláudio Passos, ele enfrenta também essas dificuldades. E a própria Silvia, eu coloquei aqui na tela, ela gostou do termo balbuíno. O que você traduziria como sendo um balbuíno original, assim? Eu fico imaginando que é uma figura, né, movida aos piores instintos e ao inconsequente, né? Assim, a gente pensa em governos conservadores, né? E eu particularmente não sou muito fã deles, mas tem alguma racionalidade, né? A gente encontra, assim, no caso do Bolsonaro, um governo que tenta proteger os filhos da prisão, né? E basicamente botar fogo no mundo. Não faz o menor sentido do ponto de vista de política externa, do ponto de vista econômico, né? É grotesco e acho que todo mundo está esperando aí acordar desse pesadelo, mas mesmo que daqui a um ano, mais ou menos, 2 anos, a gente saia, vai demorar e vai exigir muito da gente reconstrução, né? Porque, falando da minha área, o Bolsonaro derreteu a política externa, né? O Brasil hoje é um país, é um páreo internacional, uma piada internacional, ninguém quer sentar com o Brasil, né? A gente conseguiu brigar com a Argentina, com os Estados Unidos, com a China, a Rússia também não vai muito com a nossa cara, a gente, né, tem nossos aliados atuais são a Polônia e a Hungria, né? Então, assim, saímos em 4 anos de um país que era visto como uma potência multilateral, que conversava com todo mundo, para estar aí com essa ameba
na direção da nossa política externa. Lembrando, né, nosso ministro de Relações Exteriores também, o meu digníssimo cachorro aqui, o Brizola, estaria fazendo um trabalho melhor do que ele, porque é um tosco, né? É muito ruim. Viva o Brizola! Olha só, e o próprio Resistentes aqui, o Cláudio, ele traz uma pergunta que tem tudo a ver com esse comentário que você estava falando, sobre a extrema-direita norte-americana, liderada pelo Trump, tem força para incomodar o governo Biden, mesmo com a maioria democrata nas duas casas do Congresso norte-americano? Olha, tem ainda, porque por mais que a gente tenha uma maioria, tanto no Senado quanto na Câmara, né, vale a pena lembrar que essa maioria ela é garantida por independentes, né, por deputados e congressistas independentes, que normalmente são mais conservadores. E vale a pena lembrar, é uma potência ainda. O Partido Republicano ainda tem muitos apoiadores, o Trump, apesar de estar desaparecido, ele representa uma parcela importante. E tivemos o azar também, né, mas pessoas que têm aí um apreço por um mundo mais progressista. Os últimos 4 anos, os Estados Unidos tiveram mortes não esperadas e transformações na Suprema Corte, né? O Trump, ele coloca como juiz da Suprema Corte, ele elege, né, ele indica 3 juízes, o que dá hoje uma maioria conservadora na Suprema Corte. Algo um pouco parecido com o que a gente tem no nosso STF também. Então, basicamente, o Biden vai ter que responder aí a essa parcela da população, do eleitorado e de congressistas e juízes conservadores. Lembrando que, além de todo esse arcabouço complicado e conservador, tem uma crise gigantesca no colo dele, né? Uhum. A gente tem uma ideia, né? Quando ele chega à Casa Branca, isso está registrado, ele descobre que não tem um planejamento de vacinação dos Estados Unidos. O Trump não tinha feito o planejamento. Sei que para a gente isso parece normal, porque a gente vive nesse mundo caótico do Bolsonaro, mas você imagina, a gente está falando ainda da principal potência do mundo, o país mais rico do mundo. Os caras não conseguiram criar um pacote logístico para vacinar. O cara não fez nada. Então, ele vai ter que lidar para apagar esses incêndios, né? Esse tema que você traz, impossível a gente ficar alheio a ele, quando nós imaginamos que nós encontramos a Índia com a AstraZeneca, nós encontramos a China com a Sinovac, nós encontramos a Rússia com a Sputnik V, que são as vacinas hoje que estão ganhando o mundo. Qual a estratégia, né? Inclusive fazendo comparativo com os Estados Unidos, que não tem, inclusive, uma política interna para poder vacinar a sua população, de enfrentar e ainda levando em consideração essa geopolítica que está sendo estabelecida por esses outros 3 países? Olha, isso é interessante até para a gente pensar o Oriente Médio, porque a gente pode falar hoje de uma geopolítica das vacinas, né? Em que esses países do Oriente Médio todos tiveram que articular ali importação de vacinas. Todo mundo teve que correr atrás, até porque, tirando o Irã, que ainda está muito inicial, ninguém produziu vacina. Todo mundo teve que importar, todo mundo teve que trazer. E aí, quando a gente olha quem está sendo vacinado por quais vacinas, é um retrato interessante desse espaço. Praticamente todo mundo está sendo vacinado por vacina chinesa, né, pela Coronavac, é mesmo que a gente está. Tirando a Turquia, que tem um pouquinho de Moderna, né, a vacina norte-americana, mas também chinesa, e Israel, que está sendo vacinado por Pfizer. E é interessante porque, nesse momento, como o Brasil lembra um pouco o Oriente Médio, está todo mundo atrás de vacina. Então, quem garante vacina, quem garante subsídio, ganha, de certa forma, prestígio e influência na região. Né, quando a China vem como esse grande distribuidor gratuito de vacina, ela ganha autoridade naquele espaço. Então, a gente está vendo, de certa forma, uma mudança no eixo de poder, né? Há 20 anos atrás era imaginável isso. Quem que a gente esperaria que vacinasse o Oriente Médio? Europa e Estados Unidos. Hoje não conseguem, de certa forma, fazer isso, né? E provavelmente teremos nos próximos meses a Índia entrando também nessa história. Vale a pena lembrar, a Índia é quase que um subcontinente, ela está muito perto do Oriente Médio, né? Faz fronteira ali com o Afeganistão, está muito perto do Irã, se a gente parar para pensar geograficamente. Então ela vai entrar nessa história também. E o que a gente teve, de certa forma, foi o Oriente Médio envolto nessa geopolítica e com os BRICS todos produzindo vacinas, menos a África do Sul e o Brasil, né? O que é desastroso. A Índia, a Rússia, a China, todo mundo produzindo vacina e distribuindo vacina. A África do Sul, ela tentou ali, mas preferiu importar. Mas no caso do Brasil é desastroso, porque nós somos os maiores produtores de vacina da América Latina, né? O Butantan, a Fiocruz, são
estruturas públicas de ponta para a produção, e a gente está hoje passando esse veneno, em parte por causa das ações desastrosas do governo Bolsonaro. Por que isso é interessante? Para entender o Oriente Médio, para entender também como é que o Brasil se posiciona no mundo. Quando a coisa aperta no sistema internacional, a resposta que a gente tem que entender, que a gente tem que procurar é quem está solucionando o problema. Quando tem guerra, quando tem fome, quando tem pandemia, a primeira pergunta que a analista internacional faz é quem veio apagar esse fogo? Durante as últimas décadas, a resposta sempre foi Estados Unidos. Teve problema na Somália, quem manda a tropa? Estados Unidos. Teve problema no Afeganistão, teve problema nos Estados Unidos. Pela primeira vez, a gente está vendo agora, e o Oriente Médio, por ser esse cenário de caos, é um bom exemplo para isso, está pegando fogo o Oriente Médio. Só que pela primeira vez, quem está apagando esse fogo não são só os Estados Unidos. A gente tem chegada pesada da China, a gente tem entrada da Rússia, e para mim, que olho para essa região, um alarme aparece. Não um alarme de medo, né? Porque eu não acho que o mundo era melhor só com a entrada dos Estados Unidos. Mas um alarme porque esse mundo unipolar está deixando de ser unipolar. Né? A gente está vendo um mundo multipolar, em que agora a gente vai ter que entender também o papel da China no Oriente Médio, o papel da Rússia com mais força, né? Uma reentrada da Rússia, da Índia. E, bom, sei lá, eu sei que está um pouco distante, mas, gente, até Cuba está produzindo vacina. Né? Cuba, que é um país sob bloqueio comercial, econômico e intelectual por parte das grandes potências há 70 anos, está arrumando tecnologia para vacinar. Né? Parece que agora, se você comprar um pacote de turismo, chega em Cuba, ganha um morrito e uma vacina lá, Soberana 2. Então, tudo isso faz parte de um jogo de poder e eu diria, daqui a 3, 4 meses a gente vai conseguir ter um retrato melhor, mas o que eu consigo afirmar as coisas estão mudando. E a vacina é um recado bom para isso. Né? O sistema internacional está mudando. Que legal você ser analista internacional, ser jornalista internacional. Né? Antigamente eu tive um sonho de ser jornalista de guerra. Eu queria ir lá para o Cáucaso, né? Cobrir Chechênia. Né? Graças a Deus não fui, porque teria sido fuzilado lá. Né? Agora, as guerras multipolares agora completamente reconfigurando o mundo. E é interessante que o Brasil tem, por exemplo, um Flávio Bolsonaro, um Eduardo Bolsonaro, querer ser ministro de Relações Exteriores, né, diante de um governo desse. É a desmoralização completa, isso? O Eduardo hoje é o ministro, né? Ele é o ministro de fato. O Eduardo e o Felipe Martins, que é um assessor de política internacional do Bolsonaro. Os dois são olavistas, né, são seguidores do Olavo de Carvalho. E hoje o Ernesto Araújo, que é o ministro, ele é um capacho, né, ele só serve para implementar. São quem toca. E é uma figura completamente louca. Né? Ele se atrelou completamente aos Estados Unidos, né, visita o Trump, e hoje é persona non grata, é visto como uma piada, né, ambulante. E para a gente é interessante entender isso, né, o papel do Eduardo Bolsonaro, porque ele é muito antagônico ao Hezbollah. Lembra o Hezbollah que a gente falou lá no início da live? O Eduardo Bolsonaro toda hora diz que o Hezbollah é um partido terrorista, que o Brasil devia mudar a sua política e considerar o Hezbollah um partido terrorista, o que eu acho que é uma interpretação completamente ruim, porque afastaria a gente do Líbano, tiraria do Brasil esse papel ainda benéfico de conseguir dialogar com diversos lados. Imagina, é o equivalente a você denominar o principal partido político de um país como terrorista. É o equivalente a você decretar, sei lá, o PMDB hoje no Brasil um partido terrorista. A gente pode depois debater no bar se a gente gosta ou não do PMDB, mas acho que todo mundo concorda que se você declara o principal partido político de um país terrorista, você isola esse país. O que você faz olha, não tem como dialogar com esse país. E é uma maluquice, você perde esse espaço. E hoje o Eduardo Bolsonaro é o cara que toca a nossa política externa. A gente não sabe até quando. Porque o Brasil já teve que, né, as ideias do Eduardo de que a gente tinha que ser contra a China, que tinha que abraçar os Estados Unidos, coisas parecidas, está mudando. Em parte porque o Trump saiu do poder e o Brasil agora precisa da China. Né? Não à toa, falávamos muito que não deixaria o leilão do 5G no Brasil envolver a Huawei, né, a empresa chinesa. O Eduardo Bolsonaro falava que não ia rolar, que não podia, e agora, por causa das vacinas, já vai rolar, já vai poder. Então,
Muito interessante, e nós vamos trazer, inclusive, um outro especialista na área de tecnologia, o Daniel Stilke França. O Daniel vai estar aqui no canal Resistentes na próxima semana, e um dos temas que nós vamos tratar é exatamente essas revoluções do mundo da tecnologia. Nós vamos falar, então, fica aqui já o convite para você. A própria Silvia fez um comentário que eu coloquei aqui na tela: se estivéssemos forte no BRICS, estaríamos produzindo a nossa vacina, não acham? Então, uma vergonha para o Brasil assistir de todos os parceiros dentro do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, né, África do Sul e China, os principais parceiros produzindo e a gente fora dessa cadeia produtiva. O que falta, às vezes, para o brasileiro perceber essa autoestima, para que a gente recupere, né, um pouquinho dessa alegria, dessa capacidade intelectual, dessa capacidade de pesquisa, de valorizar a nossa tecnologia, de valorizar a nossa capacidade de pesquisa dentro das universidades, Fernando? É complicado agora a gente, né, tentar falar em autoestima, porque eu confesso que, como professor de uma universidade federal, também estou meio baleado, né? Porque tem sido anos muito duros para a gente. Uhum. E aí eu acho que, né, o professor Simas, Luiz Simas, que tem sido um dos autores, meus autores favoritos, né, com quem eu converso sempre que possível, tem um livro fascinante que chama O Corpo Encantado das Ruas. Ele diz que a gente tem que entender que tem dois Brasis, né? Tem um Brasil que deu certo, que é o Brasil que a gente tem que fugir. O Brasil que deu certo é o Brasil racista, é o Brasil das capitanias hereditárias, é o Brasil em que, infelizmente, eleição para prefeito em algumas capitais se dá com netos e filhos de antigos políticos, né, numa espécie de coronelismo, que acontece não só no Nordeste, mas acontece aqui no Rio de Janeiro. Né? Eu falo de uma cidade em que netos e filhos de políticos, garotinhos e maias da vida competem, esse tipo de coisa. O Simas diz que esse Brasil que deu certo, a gente tem que fugir dele. E aí que a gente tem que, de certa forma, abraçar o Brasil que normalmente dizem que deu errado, que é o Brasil do Pixinguinha, é o Brasil das resistências de rua, né? Que é o Brasil de 22, da antropofagia. E acho que a gente entender que, dentro dessa lógica, nós, como população, e nós, como cidadãos, temos que sempre botar essa pilha para além do governo, né, e para além das movimentações institucionais, e de ir tocando a bola. Né? Eu acho que canais como Resistentes funcionam nessa história. Se a gente for esperar, às vezes, que as estruturas institucionais funcionem, né, que Brasília funcione, a gente está lascado. Não digo que a gente não tem que votar, não, tá? Tem que votar, tem que participar de debates políticos, partidários, isso é importante também, mas acho que também as ocupações em outros espaços são importantes, né? A gente tem que ocupar as áreas não institucionais também, é onde eu tenho um pouco de esperança. E acho que, como, né, a pergunta bem reforça, sempre valorizar esses pontos, né? A gente pegar essas áreas de excelência, a Fiocruz, o Butantan, aí em São Paulo a USP, a própria UFRJ, e ver que são espaços públicos, que são espaços que apanham muitas vezes, da imprensa, né? E protegê-los da melhor forma possível, porque quando a coisa aperta, a gente já reparou, não é a Coca-Cola, não é a Pepsi, não é a IBM que segura a história. Né? Quando a crise vem, quando o fim do mundo vem, quem garante que parte da população não caia para abaixo da linha da pobreza é o Estado, né? Quem garante produção de insumo para vacina é o Estado, a Butantan e a Fiocruz, quem distribui vacina é o Estado, né? Quem está vacinando são enfermeiros pagos pelo Estado. Então, a gente entender que, claro, o papel é reforçar o papel do Estado de maneira profícua, de maneira correta, né? A corrupção, por mais que tenha sido um sinônimo aí de uma luta meio bizarra com Moro e afins, é um tema que a gente tem que se abraçar. E o que eu diria, o sucesso das áreas dos BRICS, dos países que eu visitei dos BRICS, pelo menos, quando a gente pensa em Índia, África do Sul, pensa em China e pensa em Rússia, são países que o Estado tem um papel muito importante na produção de conhecimento. Né? Então, eu acho que não sou adepto de um Estado gigantesco, a priori, mas eu acho que o Estado tem o seu papel e cabe a gente, como cidadão, garantir que esse Estado funcione e que garanta, né, os benefícios para a gente. Legal. Eu quero acrescentar que nós do canal Resistentes estamos trabalhando na construção de um pool de redes de esquerda. Eu vejo que a transformação interplanetária, né, eu vou muito além, ela passa exatamente pelo
busca desses consensos, né, ou busca dessas estratégias para que a gente crie condições para transformação. E isso eu vejo que está acontecendo. Essa própria reorganização geopolítica que está acontecendo no mundo abre realmente uma excelente oportunidade para que a gente traga o novo e para que essa configuração ela aconteça. E talvez esse seja o grande medo, inclusive dos Estados Unidos, diante dessa importância, né, que esses novos países vão tomando nessas regiões antes totalmente dominada pelos Estados Unidos. Se ele impede, ou se ele cria, na verdade, barreiras e não tenta criar uma diplomacia um pouco mais amigável desses países, né, a gente pode falar desde uma maneira micro, mas macro também, você percebe como essa reconfiguração, ela está mudando o mundo. E nós temos a certeza que fazemos parte dessa transformação. E é isso que nós, do canal Resistentes, temos grande prazer de fazer todos os dias aqui, recebendo já socialismo do século XXI. Boa tarde, bem-vindo. O Alan Salles fala assim, aqui, os babuínos têm dignidade, viu, ô Fernando? Né? Deixando aqui... Sim, acho que realmente, eles são animais claramente mais evoluídos e com uma capacidade aí de pensamento e de interação do que o nosso presidente. Acho que eu tenho que escolher outra forma mesmo de me dirigir a isso, porque os babuínos têm seu lugar aí no espaço, certamente. É isso. Olha, eu fico numa alegria imensa de recebê-lo por todas as nossas relações pessoais, né? Pela importância do conhecimento, pela valorização do profissional, pela valorização da ciência, da Universidade Brasileira, do Instituto Butantan, da Fiocruz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos amigos que estão na universidade, que fazem dessa universidade o conhecimento. Eu acho engraçado, uma amiga minha falava assim, que os alunos das escolas particulares, eles querem, eles pagam impostos e acham que o direito deles é estar na escola pública, na universidade pública, né? Porque é ali que eles vão reaver os impostos deles pagos, né? Nunca é aquela coisa para todos, não, é aqueles impostos da universidade pública tem que ser só para mim que eu estudei na escola particular. Eu deixo um pouquinho essa provocação e passo aí para você, para os nossos agradecimentos finais. Fernando? Eu queria agradecer, Paulo, né, a Verônica e minha família de São Paulo que fez esse contato, e acho que é isso, a gente fica próximo não só do ponto de vista intelectual, mas familiar também, né? Os laços afetivos são múltiplos. E é isso, acho que a gente tem que, né, aguentar firme, seguir em frente. Vejo um debate, né, interessante, uma geração bacana chegando, né, para além das fronteiras brasileiras. A gente tem que entender que o que acontece no Japão, na China, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, tem impacto profundo sobre as nossas vidas, né? E só uma análise crítica, uma análise sofisticada sobre esses espaços, a gente consegue produzir, basicamente, estratégias e informações para lidar com os desafios que vão vir. Então é isso, que a gente resista aí por mais um tempo, continue nossa luta nos espaços institucionais e os não institucionais, e me coloco à disposição para, no futuro, a gente voltar a bater esse papo sobre outros temas que certamente vão aparecer. Legal. O Brizola não apareceu, mas a dona Tereza deu ar da graça aqui para todos vocês. Uma ela fofa aí. Perfume de café aqui aos seus 91 anos aqui participando. Ótimo. Então, deixa o seu like para o Fernando, deixa o seu like para o canal Resistente, deixa o seu like para o Brizola, deixa o seu like aqui para a Tereza. E a gente, com certeza, teremos muitos bons diálogos daqui para frente. Fernando, irmão, um abraço grande aí e até nosso próximo bate-papo. Valeu! Um abraço, gente. Se cuide. Valeu, tchau.